Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 17 de setembro, da 24ª semana do Tempo Comum. E a Igreja nos dá uns textos muito bonitos hoje para meditarmos, para fazermos uma pequena reflexão. A primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo do 1 ao 11. Aqui Paulo tem que lembrar a comunidade de Corinto qual é o resumo da fé. E daquilo que ele tem anunciado e pregado. Ele faz um resumo. E é uma escolha de palavras fantástica. Com efeito, transmitimos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido. Ou seja, primeiro Paulo teve que ser catequizado. Quando foi isto? Não sabemos. Provavelmente foi em Tarso, quando ele depois de ter tentado perseguir os cristãos em Damasco, ficou cego, etc., recebe o batismo. Mas talvez fez o seu catecumenato em Tarso, não sabemos. Ou como ele mesmo diz na sua carta, tudo que ele sabe de Cristo foi revelação do próprio Cristo a ele. Não sabemos. Mas o importante é que Deus inspirou uma teologia a Paulo espetacular. Por isso ele diz assim, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, aí ele dá resumo, que Cristo morreu por nossos pecados. Para isto morreu Cristo. Não por uma injustiça social, porque, coitadinho, foi vítima da opressão da sociedade e do seu tempo. Não. Morreu voluntariamente, de propósito. Era esse o projeto de Deus para o perdão do teu e do meu pecado. Como já dizia as Escrituras, não? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Já havia profecias. Que foi sepultado, segundo as Escrituras, não? E ao terceiro dia ressuscitou, ou seja, aquele mesmo que foi morto, sepultado, é aquele mesmo que ressuscitou, não é outro. Não é um fantasma, não é alguém parecido, não. Aquele mesmo Cristo que entrou na nossa humanidade, que morreu, que foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, mas que teve gente que é testemunha da ressurreição. Apareceu primeiro a Cefa, aos 12, depois a mais de 500 irmãos ao mesmo tempo, alguns já morreram, outros ainda vivem, depois apareceu a Tiago, e depois apareceu a Paulo, a mim, diz ele, como último, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. Aqui Paulo está dizendo o que é ser discípulo, e o que é as condições para anunciar. Saber que o Cristo que a gente anuncia é aquele que morreu, foi sepultado, mas que agora vive, está vivo. E eu e você somos testemunhas da ressurreição, de quem não está morto, está vivo. Mas onde? Não porque eu tenho um sentimento, uma ideia, uma possibilidade, não sei. Né? Alguém me contou, ouvi dizer, ouvi falar, olha, parece que é isto que chegou até nós. Mas onde eu testemunho? Tenho que ser testemunha da ressurreição de Cristo na minha vida. Nos meus sofrimentos, nas minhas angústias, nos meus problemas, nas minhas mortes existenciais, a ressurreição de Cristo foi vivente em mim. Porque os discípulos, claro que viram Cristo vivo, são testemunhas, como diz aqui Paulo, Cristo apareceu a eles. Mas apareceu também na missão. Quando Cristo sobe ao céu e diz que estaria com os seus discípulos até o fim do mundo, significa que onde eles veem a Cristo ressuscitado, na missão. Quando Pedro é preso e sai milagrosamente da cadeia, também. Quando Pedro cura aquele aleijado na porta do templo, e pelo poder de Cristo, da sua ressurreição, é que aquele homem foi curado, dirá Pedro, também. Mas eles vão vendo como que o fato de anunciar Cristo e aquele que acolhe a Cristo e a sua boa nova, a sua pregação, nesta pessoa acontece uma transformação interior pelo anúncio da boa nova do Evangelho, em que os discípulos contemplam a transformação de homens egoístas, medrosos, avarentos, luxuriosos, e gente que vive castamente,
em gente que morreu ao seu orgulho, à sua soberba, em gente que se despoja dos seus bens e coloca aos pés dos apóstolos para partilhar com aqueles que não têm, para a caridade. Isso só pode se explicar na fé. Por isso, o resumo dos Atos dos Apóstolos, que os cristãos tinham tudo em comum, não havia necessitados entre eles, eram fiéis a doutrinas de oração, etc., fiel à doutrina dos apóstolos. Ou seja, os discípulos são testemunhas também da ressurreição, porque veem a obra de Deus, da ressurreição de Cristo, deste resumo da palavra de Deus, daquilo que eles anunciam, o efeito, a força deste anúncio na vida das pessoas que acolhem. E a vida se transforma e se cria a igreja, a comunhão, a unidade, que era aquilo que celebrávamos ontem na memória de São Cornélio e São Cipriano, que trabalharam pela unidade da igreja. Porque se a igreja não for o corpo de Cristo, esta comunhão, esta união, em que o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa inveja, a nossa avareza foram destruídas na morte e na ressurreição de Cristo, e que temos agora em nós um amor que cria a comunhão, a fraternidade, os irmãos, olhar como eles se amam, então a igreja serve para quê? Para quê? Somos testemunhas do quê? Temos que ser testemunhas da ressurreição de Cristo na nossa vida, vendo que a obra dele, de verdade, é enorme. E por isso Paulo termina a leitura dizendo que é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. Prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. E espero que nós também possamos falar o mesmo. Que a graça de Deus em nós, para nós, não foi estéril. E que nós trabalhamos pelo reino dos céus para que outros conheçam a Cristo, pelo testemunho da nossa vida e ganhemos tantos irmãos para Cristo, para que eles também experimentem o amor, a misericórdia nas suas vidas. O evangelho de hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 ao 50. Jesus entra na casa de um fariseu, que convidou ele para uma refeição na sua casa. Mestre Jesus, que fazia milagres e reunia multidões, foi muito bem. Talvez esse homem convidou Jesus para se sentir também famoso e importante. Acolhi na minha casa este mestre Jesus que faz milagres, É um sujeito famoso. É como convidar um popstar para casa. Talvez este homem convidou apenas, não um mestre, não por desejo de ser discípulo, mas porque Jesus era importante. Era alguém famoso. E convida alguém famoso para a sua casa. E havia naquela cidade, certa mulher conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chegava aos pés de Jesus, com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, e enxugava-os com os seus cabelos, e cobria-os de beijos e ungia com perfume. É um evangelho muito conhecido, porque o fariseu, homem da lei, pensou consigo, se esse aqui fosse mestre de verdade, fosse algo que valesse a pena, sabia quem é a mulher que o toca, uma pecadora pública. Para um judeu, imagina, não posso nem tocar num cadáver, senão me torno impuro, tenho que fazer... Não se podia juntar com os pecadores. Ou seja, era algo impensado, entrar na casa de um pecador, e ainda mais se deixar tocar por um pecador público, imagina. E aqui Jesus tem que dizer algo, ensinar a este fariseu, se quer ser seu discípulo, se quer de verdade entrar naquilo que Jesus anuncia e prega, a atitude tem que ser outra. Ele diz a Simão, Simão, tenho para dizer uma coisa para você. E aí conta uma parábolazinha. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 moedas de prata e outro 50. Como os dois não tivessem com que pagar, o homem perdoou os dois. Você acha, qual deles amará esse senhor mais? E o fariseu responde certo. Aquele a quem mais foi perdoado, aquele que devia mais, é aquele que vai amar mais o patrão, a esse credor. E aí Jesus disse a ele, olha, a atitude desta mulher desde que entrei na sua casa
demonstra que ela tem muito amor. Você entra na tua casa e as tuas atitudes demonstram pouco amor. Por que este evangelho é interessante? Porque se você e eu fomos alcançados pelo perdão, pela misericórdia, quando você vai ao sacramento da reconciliação, pede perdão, etc., se humilha, poxa vida, deveria demonstrar esse amor com os outros, nas tuas atitudes com os outros. Né? Aquele a quem muito foi perdoado demonstra muito amor. Não significa que eu tenho que pecar muito para experimentar o perdão e a misericórdia de Deus, não. Mas que eu tenho, de verdade, que entender que eu não merecia, que quem sou eu, se eu não me conheço profundamente e não percebo o amor de Deus sobre mim, que Ele me perdoa enormemente, como você é um cara agradecido e usar dessa misericórdia? E que é isto que se trata. Porém, os convidados da festa ficaram escandalizados que Jesus disse àquela mulher: minha filha, pode em paz, os teus pecados estão perdoados. E a pergunta era: quem é este que até perdoa pecados? É verdade que aqui a gente pode falar, é o Filho de Deus e tudo, é Deus mesmo, só Deus pode perdoar pecados. Sim, sim. Mas este ministério do perdão, ele outorgou à igreja. Claro que aos padres, aos bispos, não, pelo sacramento da reconciliação, mas também entregou toda a igreja. Lembra alguns domingos atrás, algumas semanas atrás, aquele evangelho? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Se diz a Pedro, mas depois se diz a toda a igreja, no capítulo 18 de São Mateus, ele está falando sobre a vida da comunidade. Quando fala da correção fraterna, de perdoar-se mutuamente, de reconciliar, de perdoar. E eu espero que de verdade, se a gente foi alcançado por esse amor, por esse perdão, possamos dá-lo aos outros e de verdade perdoar os pecados, aquilo que o outro me ofendeu, e se eu ofendi ao outro, também perdoar. Eu espero que vivamos essa misericórdia de Deus, se é que de verdade fomos alcançados pela misericórdia. Ou se somos como esse fariseu, como foi pouco perdoado, se sente amado, é um cara justo, vive as leis, é um cara perfeito, é um cara maravilhoso. Demonstra pouco amor. Aquele que se sente um miserável, um safado, um cachorro, um luxurioso de marca maior, um egoísta, um avarento, e quando vê que Deus lhe perdoa, lhe ama e tudo, isto reverte em demonstrar a Deus muito amor. E isso se demonstra amando os irmãos. E eu espero que sejamos nós hoje aqueles que a misericórdia de Deus abunda na nossa vida, para que expressemos esse amor, essa misericórdia aos irmãos. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pela tua bondade e pelo teu amor para conosco. Bendito és tu que no teu Filho nos outorga o perdão e a misericórdia. Nos derrama este bálsamo do teu amor. Ajuda-nos de verdade que os nossos inúmeros pecados nos deem a consciência da grandiosidade do teu amor e que possamos de verdade demonstrar esse amor que tu tens derramado sobre cada um de nós, amando os irmãos. Este pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, para o nosso próximo encontro na reflexão da Palavra de Deus.